o tema é prepara-te ou prepare-se para crescer. Olha o irmão que está ao seu lado com carinho, respeito, amor e diga para ele, prepare-se para crescer. Mas prepare-se mesmo, né? Porque vai acontecer, tá? E aqui começa então a palavra profética, a primeira delas, que está em Isaías 54, versículos 2 a 5. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade, a bênção não é só para você, é para os seus filhos, netos, bisnetos e vai embora. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Este Deus está aqui e vai falar comigo e com você. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, muito obrigada, Pai, por esta noite, esta oportunidade de nós estarmos aqui reunidos em família espiritual, família bendita que Tu nos deste. Obrigada, Jesus, porque a Tua palavra vem como maná fresco, Jesus. A Tua palavra é aquela que não volta vazia para o Senhor, que tem desígnios, que tem propósitos. O Senhor está velando para que esta palavra se cumpra. É uma das profecias para 2017. Portanto, Senhor, nós nos abrimos para ouvir, para receber. Nós vamos misturar fé. Nós nos abrimos para entender, Jesus. Nós pedimos que o Teu Espírito que habita em nós, Jesus, nos revele, ó Deus, os mistérios, aquilo que nós não sabemos, que nós não conhecemos, Jesus. Nós queremos verdadeiramente, Senhor, nos preparar para um crescimento, ó Deus, que venha de Ti. Por isso, é bom, é perfeito, é agradável, um crescimento como jamais nós experimentamos em nossas vidas. Assim eu creio que será para este ano, Pai, entre tantas manifestações que Tu farás acontecer. Oramos com fé, em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém e amém. Graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, Bispa Silmara. Graças a Deus. Amados do Senhor, filhos abençoados, família de Deus, eleitos, escolhidos, pedras vivas, bom perfume de Cristo, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, mais que vencedores, conduzidos em triunfo, aqueles que têm os seus nomes inscritos no livro da vida e que já sabem que de lá ninguém os pode apagar, salvos para sempre, selados com o Santo Espírito da promessa. O ano novo começou, já percebemos? Amém, percebemos, né? E o que aconteceu no ano que findou? Para a gente ir para frente, vamos pensar um pouquinho no que ficou para trás, né? Em 2016, muita coisa aconteceu. As retrospectivas que passaram nas TVs não deram conta de mostrar tudo o que se passou em 2016. Os próprios produtores desses programas disseram que tiveram que escolher coisas devido ao tempo e à compilação que era possível fazer para esses programas de retrospectiva. Tantos fatos, tantas coisas que aconteceram em 2016. Mas o que eu queria chamar a atenção é que em 2016 o mundo mudou. O mundo mudou para pior. Em 2016 o Brasil mudou.
O governo mudou, os governantes mudaram, os planos mudaram, a sociedade mudou, leis mudaram, outras tramitam para serem mudadas. Tudo está num processo de mudança acelerado. E nós estamos vendo que quanto mais o tempo passa, mais rápida é essa mudança, ou mais rápidas essas mudanças estão ocorrendo. Portanto, as mudanças que nós vemos na sociedade não são mudanças positivas. Infelizmente, talvez a gente encontre uma porcentagem bem pequena de alguma coisa boa, alguma coisa que tenha mudado para melhor. Mas a grande maioria das mudanças foram coisas terríveis, foram para pior. Mas o Senhor exige de nós também algum tipo de mudança. Se tudo muda, por que nós não mudaríamos? Por que nós permaneceríamos iguais? Mude você também, naquilo que Deus lhe sinaliza ou lhe vier a sinalizar que precisa ser mudado. E para isso eu quero lhe dizer, para você fazer destes primeiros dias de janeiro, o início de algo novo na sua vida, de fato. Fazer desses primeiros anos de janeiro o início de uma nova vida, de um novo projeto de vida. E que você consagre esse novo projeto, novos ideais, novos planos ao Senhor. Porque só aquilo que for consagrado ao Senhor é que vai ter êxito, que vai ter bom êxito. Então, nós vamos aproveitar esse espírito de mudança, e para nós esse espírito de mudança de um ano para o outro, né, que acompanha todo final de ano, todo início de um novo período, para nós também termos o início de uma nova vida, de novos projetos, de novas metas, de novos alvos, até de novos sonhos, por que não? Veja, tudo o que precisa mudar em você, observe tudo o que precisa mudar em sua vida. Não tenha medo de mudança, não tenha medo de tocar naquelas áreas, naqueles pontos, naquelas situações que precisam ser mudadas. O que o Senhor quer é que a gente comece logo, que a gente não adie mais nada, que a gente não adie principalmente as mudanças que são necessárias. Então, não adie mais essa decisão de mudança. Saber que nós precisamos mudar coisas, todos nós talvez saibamos. Mas nós não podemos mais adiar a mudança em si. Nós não podemos mais procrastinar. E para isso nós não vamos dar mais desculpas, porque nós damos 1001 desculpas porque que nós ainda não mudamos aquilo que a gente sabe que tem que mudar, que o Senhor já falou inúmeras vezes, que o Espírito testificou. Então eu queria dizer aqui, não dê mais desculpas a você mesmo. Não aceite nenhuma mesmice na sua vida a partir de agora. Sabe, amado, o que tem que fazer, vamos fazer. A minha proposta é assim, vamos ser proativos, vamos ser pessoas rápidas nas nossas decisões, sabe? Se essas decisões são baseadas na fé, na palavra, no que o Espírito vem falando, por que a gente vai adiar? Se Deus está falando para fazer tais mudanças, é porque é para o nosso bem. Não há nada mal que venha do Senhor. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Senhor. Então, para que tanta resistência em mudar algo que Deus vem sinalizando? Vai ser bênção. Mude, não adie mais. Mude o que precisa ser mudado a partir de agora. Nós vamos começar, amados, um verdadeiro planejamento de mudanças. Não é mudança assim, de uma hora para outra, mas é alguma coisa consistente, alguma coisa que tenha passo, sabe? E eu venho hoje como sua pastora, sua mãe, sua irmã, sua amiga, sua filha. Eu venho aqui lhe dizer, vá em frente, não estacione, não pare, não procrastine. Os sonhos de Deus jamais morrem, amados. Deus está o tempo todo em movimento, o universo está o tempo todo em movimento. Vamos aprender com Deus, vamos aprender com a maravilha da criação, que está o tempo todo se movendo, a gente se mover também na direção daquilo que é bom para nós, amém? Então,
toda a sua vida profissional, toda a sua vida pessoal terá mudanças. Se você quiser, se você realmente não procrastinar. Então, comece a planejar o que você quer ser na vida. Mas eu já tenho 40, eu já tenho 50, eu já tenho 60. Talvez você ainda não seja o que você gostaria de ser. Nós cantamos uma música que diz assim: eu ainda não sou tudo que o Senhor, tudo que eu queria ser para o Senhor. Eu ainda não tenho tudo. Então, amados, nós precisamos começar a planejar o que nós queremos de fato ser na vida. Ou está bom do jeito que está? Se está bom, amém, fique como está. Para mim não está, eu ainda quero mais. Eu ainda quero me realizar em outras coisas, em outras áreas. Eu quero ser mais para Deus, eu quero ir além do que eu já fui. Comece a pensar como é que você quer ser considerado, como é que você quer ser visto na nossa sociedade, no meio onde você vive. Até no meio evangélico, não é? Como é que você quer ser visto e considerado no mundo lá fora, no mundo secular? Mesmo que você planeje metas que vão além da sua estrutura, Deus lhe honrará. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Então, tenha um roteiro, tenha metas a respeito, sabe, da fonte de renda. Tenha metas a respeito de acertos financeiros. Tenha metas a respeito da restauração familiar, da restituição de perdas, de curas, de alvos espirituais. Tenha assuntos para gerar oração. Tenha assuntos para você gastar em oração, em intercessão e confissão diante de Deus. Muita gente não conquistou coisas na vida porque acabou esquecendo o que pediu durante o ano que já foi. Deixou de lutar pelo seu ideal. Deixou de orar, de acreditar que aquilo em Deus era possível. Por isso eu lhe encorajo a criar um projeto para cada área da sua vida. Foi isso que nós fizemos aqui segunda-feira. Quem não fez, vai fazer, estou lhe encorajando. Isso será força para a sua vida. Isso será o seu roteiro. É algo para ter um ponto de partida, para ter, sabe, algo que lhe incentive, que lhe inspire a seguir adiante. É muito importante que você diariamente se lembre do que você planejou. Veja o que está acontecendo em cada área do seu projeto. Você que escreveu o projeto de Vitória, né? Veja o que está acontecendo no seu projeto. Você tem que abrir todos os dias e está lá, saúde. O que você escreveu? O que você orou? Quais são os seus objetivos? Hoje, que passo eu dei para isso? Não, mas aqui eu coloquei situações que eu preciso de cura. Pois é, hoje você está orando, você está confessando, você está, sabe, crendo nessa cura. Hoje, quantas pessoas pegaram o seu projeto, que fizeram comigo segunda-feira, pegaram terça, quarta, quinta? Veja, se você não fez isso, já há uma falha, já há uma procrastinação. Desculpa, eu não estou aqui, né, com nenhum espírito acusador, eu estou lhe ensinando a não ficar no mesmo lugar. Estou lhe ensinando a criar um roteiro. Não é que todo dia a gente vai sair correndo que nem um louco fazendo coisas, não é isso. Mas nós temos que refletir, é isso que eu quero mesmo? Isso que eu coloquei aqui realmente é um querer no meu coração? O que eu estou fazendo para isso? Ah, não, mas isso aqui eu coloquei aqui fazer sei lá, sair do sedentarismo. Pois é, mas você vai esperar quando? Ah, as coisas só começam depois do carnaval. Até sair do sedentarismo. Não existe. Veja como nós damos desculpas para nós mesmos. Se você colocou, por exemplo, isso no seu projeto, o que você fez terça, quarta e quinta? Porque você escreveu isso segunda noite comigo aqui. Nós oramos a respeito disso. Então veja como nós procrastinamos, todos nós. Nós vamos indo, né,
conforme a gente tem deixado, infelizmente, o Zeca Pagodinho nos levar. Deixa a vida me levar. As pessoas vão sendo levadas. Nós é que temos que levar. Nós é que temos que ter a rédea das nossas vidas na mão. Nós é que somos cabeça e não cauda. Nós não temos que ser arrastados e nem levados por nenhuma correnteza, nem pelo cotidiano, nem pelas dificuldades. Nós temos que assumir o controle de tudo aquilo que Deus entregou em nossas mãos para fazer. Opa! Vamos glorificar o Senhor. Então é muito importante que você diariamente se lembre do que você planejou. Veja o que está acontecendo em cada área do seu projeto. Veja como você está agindo para mudar as áreas com as quais você se comprometeu em oração diante de Deus. Eu quero lhe motivar, lhe encorajar a acreditar naquilo que você se propôs a fazer diante de Deus. Foi você que se propôs a fazer isso em oração diante do Senhor. Então, Deus faz o querer e o realizar. Ele começa a boa obra e Ele termina. Ou nós cremos em Deus e na sua palavra, ou a nossa vida será em vão. Os anos vão passar e a gente vai ficar paralisado sempre. Olha, nós não estamos nesta terra para perder, para ter uma vida morna, uma vida insonsa. Nós somos herdeiros de Deus. Nós somos herdeiros de um Deus que a Bíblia diz que tem tesouros escondidos. E Ele os abre para os fiéis da sua obra, esses tesouros. Você recebe? Então, alguns falam, mas por que planejar? Eu não sou esse tipo de pessoa, a minha personalidade é outra, o meu temperamento é outro. Então, isso é uma coisa que tem que mudar. Se isso é o seu temperamento, a sua personalidade, é assim, sem planejamento, essa é uma área que precisa colocar em oração. Porque senão a vida fica assim, sem planejamento, fica solta. Então, por que planejar? Porque isso será importante para a sua tenda ser ampliada, como está na profecia. Isso será importante para que a sua vida tenha o seu espaço alargado, como está escrito em Isaías. Planejar será importante para que você esteja preparado para transbordar para a direita e para a esquerda. Planejar será importante para que a sua posteridade, os seus filhos, os seus netos, a sua geração receba e possua o que Deus está dizendo que é seu direito. Meu amado, irmã querida, eu estou aqui com meu coração ardendo de fé. Eu estou crendo com tudo, com toda certeza e toda convicção nesta palavra. Porque Deus nos disse na primeira noite maravilhosa, alarga o espaço da tua tenda. Isso é uma ordem, se Deus mandou alargar, Ele vai fazer alguma coisa. A palavra de Isaías tem pelo menos 2.700 anos. E ainda hoje o Senhor tem algo a nos falar por ela. O que é que Deus quer nos falar? Primeiro, que a palavra não muda. Deus vela para que essa palavra se cumpra. A palavra é viva e eficaz. A palavra tem a energia de Deus, o poder de Deus, a autoridade de Deus. Então, creia nessa palavra. Se agarre a esta palavra. Segundo lugar, o que é que Deus quer nos falar? Prepare-se para crescer. Quando Deus diz, alarga o espaço da tua tenda, Ele está falando aqui aos empresários, aos profissionais liberais, Ele está falando aos executivos, aos comerciantes, aos assalariados, às donas de casa, aos servidores públicos, aos militares. Ele está dizendo o quê? Esteja pronto para expandir a sua vida. Amado, isto aqui é uma profecia. É a primeira profecia que nós recebemos antes da passagem do ano. Alarga o espaço da tua tenda, estenda o toldo da tua habitação. E o Senhor diz, não impeças, não impeças.
Alguém pode me perguntar, bispa, como é que eu impeço que a minha tenda se alargue? Como é que eu posso impedir a expansão da minha vida? Como é que eu posso impedir a expansão do meu ministério? Duvidando ou procrastinando a oração. Deixando de orar pelo seu projeto, duvidando que alguma coisa possa acontecer, não esperando a hora de Deus, tudo isso impede o alargar da sua tenda. Você sabe, muita gente diz assim, eu nunca serei nada na vida. Outros dizem, é muita areia para o meu caminhão. Imagine, logo eu fazer um curso superior, logo eu ter uma casa, ter um carro novo, ser um empresário, ter uma, duas, sei lá, 3 lojas. A palavra de Deus diz, não impeças. Não impeças. A palavra de Deus diz, alarga. Agora voltando a Isaías, né? Ele diz, alarga o espaço da tua tenda. O que é tenda? Tenda é a figura de quê? O que está aqui simbolizado em tenda? A minha vida, a sua vida, a minha casa, a sua casa, os nossos negócios, a nossa família, os projetos. Logo, o tamanho atual da nossa tenda não é suficiente para abrigar o que Deus fará na nossa vida. Se o Senhor está mandando alargar, é que o que Deus vai fazer não cabe na tenda, na vida, na família, do jeito que está hoje. Precisa alargar, precisa ampliar. Se Deus disse para alargar a tenda, significa que algo será acrescentado. Ora, se eu tenho uma casa de quarto, sala, e eu quero ter 4 filhos, eu tenho que construir mais quartos, não é verdade? É isso que Deus quer que nós façamos com a nossa vida. Aumente. Uma abertura, começa na mente, abra sua mente, porque tem gente que diz, não é para mim isso. Eu não tenho mais tempo, não tenho mais idade, não tenho mais não sei o quê. Então você não crê em Deus, desculpa. O Senhor diz, alarga. Isaías está lá na Bíblia para ser lido, para ser crido, para ser recebido, sabe, para ser vivido. Se Deus diz alarga, alarga. Você precisa alargar a sua confiança em Deus. Antes de alargar qualquer coisa, material, física, alargue a sua confiança em Deus. Você precisa aumentar as cordas, firmar bem as estacas. Olha lá o que Deus diz em Isaías 54, 2, vamos lá. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Pense um pouquinho, por que Deus mandou firmar bem as estacas? Porque o tamanho da bênção é tão grande, que uma vida frágil não irá suportar o peso do que Deus trará. Você tem que estar firme, você tem que estar com a tua vida espiritual firme, você tem que estar com a tua vida sólida, com a tua mente aberta, com a tua confiança plena em Deus, porque Ele vai trazer algo grande à sua vida. Amados, isso aqui mostra o quê? Que Deus está fazendo mudanças para melhor. Mudanças que vão além do que nós estamos habituados a viver. Receba, não olhe lá fora, receba. O nosso Deus é grande, Ele é o Criador do universo. O nosso Deus é Criador dos nossos espíritos. O nosso Deus fez tudo como lhe aprouve fazer. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. Se Ele está dizendo que vem bênção, por que você vai limitar Deus? Não limite Deus. Receba, diga, eu vou alargar minha mente, eu vou fazer o que eu tiver que fazer, eu vou mudar o que precisa mudar. Porque o Senhor está produzindo mudanças para melhor. Amém. É mais do que a gente está habituado a viver. Olha, se for para ter a mesma vidinha, para que Bíblia? Para que orar? Para que
É só ficar como está, que tudo fica como está. Mas não é isso que Deus nos chamou a viver. O Senhor disse que nós temos que viver de modo digno o Evangelho. Onde está a dignidade do povo de Deus? Se não mora direito, se não come direito, se não tem um lugar bom para pôr seus filhos para estudar. Se não faz nada direito, se falta tudo. O Senhor disse, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, através de Jesus Cristo. Como é que está o povo de Deus? Não está reinando em vida, nada. Isso aqui não diz respeito só a finanças, amado. Isso diz respeito a você ter sempre em tudo ampla suficiência. Por isso é preciso alargar o espaço da nossa tenda, ou seja, nos preparar para receber crescimento. Crescimento em todas as áreas, crescimento familiar, crescimento ministerial, crescimento social, crescimento empresarial, crescimento comercial, crescimento financeiro, crescimento de portas abertas, porque diz no versículo 3, acompanhe comigo, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. É Deus quem está falando isso. Ou eu creio, ou eu fecho a Bíblia e vou assistir Faustão. Eu creio, amado, minha Bíblia está aberta, eu estou confessando essa palavra, o meu coração está ardendo, vai transbordar para a direita e para a esquerda. Quando Deus falou o ano passado pelo apóstolo que nós cresceríamos, as pessoas acham que isso é imediato. Isso começa dentro de nós. Crescimento começa na mente, começa no coração, começa você misturando fé, você mudando coisas que precisam ser mudadas, você alterando coisas que precisam ser alteradas. Porque transbordarás e vai acontecer na vida pessoal, familiar e ministerial. Transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações. Quando o bispo André pregou isso, ele não sabia a palavra profética do dia 31, amados. Veja a testificação do Espírito Santo. Deus fala do que vai acontecer com a posteridade, com a família. Depois o Senhor traz a palavra que vai nortear o nosso ano, que a nossa família será conhecida e reconhecida como família bendita do Senhor. E fará que se povoem as cidades assoladas. Quer dizer que coisas que foram assoladas, coisas que foram mortas, serão restauradas. Receba isso na sua vida em nome de Jesus. Ora, se Deus está dizendo transbordarás, quer dizer que é grande a bênção que Ele fará chegar. Quer dizer que Ele aumentará a nossa vida. E no restante do versículo Deus diz que a nossa posteridade será poderosa. Eu quero os meus filhos poderosos. Não poderosos ditadores e com títulos, eu quero eles reinando em vida, eu quero eles no poder do Espírito Santo, eu quero eles governados por Jesus Cristo, os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, eu quero eles servindo a Deus, isso é ser poderoso. Versículo 4 diz assim, não temas, porque não serás envergonhada. Está no feminino, por quê? Não é para as mulheres não, é porque isso é uma palavra para a igreja. E a mulher tipifica a igreja, somos todos nós. Não serás envergonhada, não te envergonhes porque não sofrerás humilhação. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio, da vergonha, da humilhação da tua viuvez. Eu creio que esta é uma das grandes recomendações de Deus para este ano. Não temas. Olha o irmão que está ao seu lado e diga, não temas. Não temas. Porque o temor e a covardia, muitas vezes impedem o homem de ir em frente, de ir adiante. Quando nós lemos o jornal, quando nós ligamos a televisão no noticiário, quando nós vemos as notícias pela internet, nós nos perguntamos, o que sucederá? O que é que vai acontecer? Nós ficamos perplexos. Porém, a Bíblia diz, não temas. Deus sabe, amados, que o temor e a covardia paralisam o homem. Quantas pessoas não construíram as suas casas com medo de não conseguirem completar a obra? Quantas pessoas não foram pedir um empréstimo no banco para aquisição da casa própria,
com medo de não conseguirem pagar as prestações? Quantas pessoas deixaram de prestar vestibular porque disseram que eram muitos candidatos para uma vaga? Quantos foram os temores na vida que lhe engessaram, que lhe amarraram, que lhe paralisaram, que lhe prenderam, que lhe impediram de ir muito mais além? Você pode se lembrar, porque eu me lembro, de muitas coisas que eu não fiz por medo, por insegurança. Neste versículo, há uma expressão que eu amo: não temas, porque não serás envergonhada. Deus está falando à sua igreja: não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Então não haverá vergonha entre o povo da graça de Deus. Não haverá humilhação. A bênção está ativa. Vai vir, está se manifestando, será devolvida pelas orações que nós temos feito. Creia nisso, em nome de Jesus. Quando o Senhor diz, não sofrerás humilhação, em seguida ele diz, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Ou seja, o que o Senhor está dizendo aqui? Que as coisas que lhe fizeram sofrer, as coisas que lhe levaram à falência, aquilo que lhe impediu de caminhar, essas coisas nunca mais acontecerão. Ou você acredita e assume para a sua vida e diz, Deus está falando comigo e é assim que vai ser daqui para frente, ou você continua aberto para ser pisado, humilhado, ultrajado, preterido, deixado para trás, não é? E olha, mesmo que você tenha experimentado perdas, mesmo que você tenha perdido o emprego, as finanças, os amigos, entes queridos, os negócios, bens, eu venho lhe dizer, eu coloquei essa frase no telão, que mais do que dizer, eu quero lhe escrever também. Não se deixe vencer pelo espírito de derrota. Não perca a fé em si mesmo. Cristo lhe encoraja. Se você perdeu, lembre-se, os dias da humilhação e da vergonha passaram. Quem aqui perdeu, vai dizer com fé, os dias da humilhação e da vergonha passaram. Você chorou o ano passado? Então diga comigo, os dias da humilhação e da vergonha passaram. Você está crendo nisso? Eu estou crendo nisso. Nunca é tarde para começar tudo de novo. Vou repetir para aqueles que estavam pensando que não tem mais tempo, não tem mais idade, não tem mais cabeça, não tem mais energia, não tem mais saúde, não tem mais nada. Você tem Jesus, e quem tem Jesus tem tudo. Você não pode dar desculpa para não ir além. Não é tarde para começar de novo. Você pode se reerguer hoje. Deus é um Deus de recomeços, diga amém. Você pode ter perdido pessoas que você mais amava, você pode ter perdido um negócio, dinheiro. Não se deixe vencer pelo espírito de derrota. Para você que teve alguma perda, eu digo, crie espaço em sua vida para receber a ajuda espiritual do ministério. Este ministério tem a bênção de Deus. Não se isole. Não se esconda. Não fique sozinho. Crie oportunidades para estar nos cultos. Porque assim você é ensinado. Hoje você está sendo ensinado, encorajado. Amém? Qual é a função da profecia? A maior profecia está aqui. Eu estou lendo a palavra. Ela edifica. Ela consola. E ela exorta, ela encoraja. Esteja pronto para transbordar. Não deixe a esperança morrer, amado. A pior perda da vida é a perda da esperança. Na graça de Deus, a esperança nunca morre. Ela é a primeira a viver.
Então esteja pronto para transbordar para a direita, para transbordar para a esquerda. Faça a preparação primeiro dentro de você. Faça a preparação no seu coração. Crie um espírito de antecipação para o crescimento da sua vida, para a expansão, para o alargamento. Você deve estar pronto para avançar. Eu já dei aquele exemplo aqui, às vezes a pessoa diz, meu marido não vem, mas eu não vejo meu marido entrando por aquelas portas, então ele nunca vai entrar. Comece a conceber isso na sua mente, no seu coração, comece a ver, visualize. Olha, quando Deus chamou Moisés, mostrou alguma coisa a ele. Quando chamou Josué, mostrou a terra a ele. Sempre Deus mostrava algo, porque aquilo ia ficar na mente, no coração, para incentivar, encorajar, estimular a chegar lá. A palavra profética tem esse efeito, criar imagens reais de Deus dentro do seu coração, dentro da sua mente. Isso não é uma ilusão, uma brincadeira. Nós estamos aqui crendo no que está escrito na palavra de Deus. Então, esteja pronto. Você vai estar pronto para avançar quando você abrir-se por dentro. Primeiro, abrir a tenda da mente, do coração. Deus está lhe revelando em Amós 3:7, olha só. Certamente o Senhor não fará coisa alguma. O Senhor não fará coisa alguma. Presta atenção como isso é sério. Sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos Então isso que eu estou falando só vai acontecer porque primeiro o Senhor revelou que vai acontecer. Isso não aconteceria se Ele não trouxesse a revelação profética. Vai acontecer exatamente o que Deus nos deu. Nós poderíamos ter pego qualquer uma das 7.000 promessas, mas uma delas é esta. Então, se o Senhor trouxe isto, revelou aos seus profetas, aos servos dele, certamente agora o Senhor fará. Estão entendendo? O Senhor está revelando esse projeto de vida, o Senhor está revelando o que será a nossa vida. Nós temos a visão, nós temos a profecia, nós estamos prontos para crescer. Volte lá a Isaías 54:5, olha o que diz. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel o teu Redentor, ele é chamado Deus de toda a terra. Diz a palavra que o Criador é o marido. O que é isso? O Criador é o seu marido. É que o Criador é aquele que tem poderes ilimitados para lhe fazer conquistar, para lhe fazer restaurar coisas, para lhe fazer adquirir coisas. Todos os propósitos do soberano Deus serão inevitavelmente cumpridos. Ele é o sustentador dos seus eleitos. Você está crendo? O Senhor está começando algo grande, que Ele mesmo terminará, porque Ele não deixa nada pela metade. E eu, como profetisa, lhe comunico o segredo de Deus, que Ele está anunciando por antecipação. Eu estou lhe comunicando o segredo de Amós. Deus nos levará a um nível superior. Não importa se alguém não crê, mas se alguém crê, verá a glória de Deus. Todos os filhos de Deus têm que compreender isso. Nós precisamos estar todos de acordo. Nada poderá nos parar. Amém? Todos estão sendo encorajados. Todos estão sendo, estimulados a intensificar o seu tempo de oração, o seu tempo a sós com Deus, as suas segundas-feiras de oração e confissão, a sua frequência aos cultos. Deus não quer que ninguém pare, que ninguém desista, que ninguém estacione. Então, alargue a sua tenda, estenda as cordas, é o que o Senhor está dizendo. Finque bem as suas estacas. Em outras palavras, faça tudo direitinho, conforme a Bíblia ensina. Esse é o segredo.
É como Deus diz, faça como Deus diz. Porque há muito para ser liberado por Deus. E o que vai ser liberado por Deus já está pronto, está consumado, está vindo para as nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo é a razão de tudo isso, amados. Sem Ele, nada podemos fazer, irmãos. Portanto, nós devemos estar todos em concordância. Quem está crendo comigo nesta palavra? Eu estou compartilhando com você esta direção que o Senhor nos revelou. Sem a comunicação desta revelação, haveria frustração na igreja. A base deste projeto é Deus, não é o homem. Este plano é de Deus. Esta direção é de Deus. Portanto, compartilhe com a sua família, compartilhe com outras pessoas, compartilhe com o seu marido, compartilhe com os seus filhos, compartilhe com a sua esposa, com seus pais. O nosso projeto, que é individual, ele vai afetar toda a igreja. Ele vai afetar toda a nossa família. Ele vai afetar os nossos negócios, os nossos relacionamentos, porque Deus quer que você faça parte desta visão de crescimento. Comece a orar com confiança, porque famílias serão libertas. Muitos sairão de prisões, prisões do álcool, prisões da droga, prisões da depressão, da síndrome do pânico. Negócios novos serão feitos, casas serão compradas, carros serão adquiridos, sonhos serão realizados, casamentos serão efetivados, famílias serão restauradas, casamentos serão renovados pelo Senhor. Haverá situações que serão resolvidas em tempo recorde. Muitos começarão com pouco, mas em breve terão muito. E o mais importante, situações que já estavam mortas terão vida. Coisas que você nunca imaginou acontecerão. Eu recebo esta palavra. Lucas 7, 11 a 16 diz assim: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Muitas coisas na sua vida já estavam mortas. Muitas coisas lhe foram tiradas. Talvez o sonho da felicidade. Talvez para você a felicidade fosse um sonho morto já. Talvez o sonho da casa própria estivesse morto na sua vida. Talvez o sonho da realização pessoal ou empresarial estivesse morto. Mas ouça, quando Jesus toca o esquife e dá uma ordem, a morte tem que arredar pé. Quando Jesus toca o esquife, e Jesus está tocando o esquife agora, o morto passa a falar. O que estava enterrado passa a ter vida. O que era uma desesperança passa a ser uma realidade. Você que quer ser mãe e tem a maternidade fechada. Você que quer ser pai e se sente impotente perante a vida.
Você que sempre sonhou em ter um negócio próprio, a sua loja, o seu escritório, o seu consultório, mas que já estava esse sonho morto. Jesus está tocando. Ele está tocando no esquife. Ele está tocando o lugar no qual havia morte. Quantas coisas já estavam mortas? Quantos sonhos já estavam enterrados? Deus nos restituirá. Deus trará de volta, igreja. Alguém está perguntando aqui, como? Eu não sei, mas Deus fará. Faça a sua parte. A sua parte é crer, orar, agir por fé. Deixe o resto, porque o sobrenatural pertence a Deus. Deus é soberano, Ele sabe como fazer. Meu amado, eu creio na restituição, eu creio no alargamento de tendas, eu creio que Deus fará transbordar para a direita e para a esquerda. Mesmo que você esteja desconfiado, achando que nada acontecerá, já está acontecendo. Enquanto Deus está falando, Ele já está agindo. E eu encerro lhe fazendo uma pergunta que talvez você esteja fazendo também. Qual será o sinal desta palavra profética que nós levaremos a partir desta mensagem? Vai ter um sinal. Atos 13, 41. Vede, ó desprezadores, não é para você, é Deus falando para o mundo ver. Mundo, aqueles que desprezaram você, aqueles que te desprezam, aqueles que escarnecem de você, aqueles que zombam da sua fé, aqueles que dizem que você, imagina, quem é você para sonhar tão alto? O Senhor está dizendo, vede, ó desprezadores, aqueles que desprezam o que você fala. O Senhor está dizendo para essa gente, e isso vai acontecer. Vai ser o sinal na sua vida e na minha vida, nesta igreja. Maravilhai-vos e desvaneceis. Você sabe o que é isso? É o que vai acontecer. As pessoas vão ver a maravilha e vão desvanecer, vão cair duras. Porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis lá fora. Quem te desprezou, não crereis se alguém for contar. Alguém vai contar. Essa gente vai ver, vai ouvir a seu respeito. Essa gente não vai acreditar que isso foi possível com você. Mas este vai ser o sinal. Você vai ouvir isso de muita gente. Você vai ver gente caindo durinha com aquilo que Deus já está fazendo na sua vida. Especialmente os que te humilharam, que desprezaram, que te lesaram. Especialmente aquelas pessoas que escarnecem da sua fé, da sua igreja, da graça de Deus. Vão desvanecer, mas antes de caírem duro vão ter que se maravilhar, ficar estupefatos. Porque está escrito, o Senhor prometeu e Ele não é homem para que minta. Eu realizo em vossos dias, é para este ano, obra tal. Sabe o que é uma obra tal? É aquilo que, se contado, não vão acreditar, vão ter que ver, vão ter que tocar, vão ouvir falar a teu respeito e vão dizer, não, eu preciso ver isso. E vão ver. Eu termino com esta afirmação, direção, profecia. Põe no telão para mim. Alargue a sua tenda. É uma obra grande que Deus fará. Nós já estamos vivendo os últimos tempos. Jesus voltará. E Ele quer uma igreja vivendo em triunfo. Esta igreja faz parte de um povo, de outros,
que o Senhor, quando voltar, vai encontrar em triunfo. E igreja não é parede, teto, chão, luz, som. Igreja é gente, eu e você. Quando o Senhor voltar, se ainda estivermos aqui, Ele encontrará em triunfo. Esta é a vontade de Deus, que o seu povo triunfe, que o seu povo reine em vida, que o seu povo honre o sacrifício dele na cruz, que o seu povo mostre com a vida, com o testemunho simples do dia a dia, que Jesus Cristo reina, governa, dirige os passos, cumpre a palavra que promete. Assim será, porque isto está escrito e misturado com fé é inevitável. Amém?